Existe uma lógica por trás da criação de um novo produto, de um novo negócio, uma startup, né? Que é a seguinte: você cria um produto, disponibiliza ele e, se ele for bom, os clientes naturalmente aparecerão. Afinal, o seu produto é muito bom. Mas a verdade é que as startups só crescem porque os seus CEOs, as pessoas que fizeram parte dessa construção, fazem isso acontecer. E esse crescimento inicial muitas vezes exige um trabalho de ir atrás dos seus primeiros usuários. Esse é um dos fundamentos que Paul Graham, programador, empreendedor e investidor, além de cofundador da Y Combinator, que é uma das aceleradoras de startups mais influentes do mundo, que ajudou, por exemplo, a lançar empresas como Airbnb e Dropbox. Esse é um dos fundamentos que ele explora quando ele diz para fazer coisas que não escalam. Me acompanhe até o final desse episódio e descubra como fazer sua startup crescer. A gente vai juntos explorar essa ideia de ir atrás dos nossos primeiros usuários para usarem o nosso produto. Bem-vindo a mais um episódio do Soviero Podcast, o podcast da Soviero Software Studio. Nossa missão aqui é levar você, novo empreendedor, do zero até o primeiro cliente. A gente quer te educar para que você saiba todo o necessário para vencer como novo empreendedor, aumentando as suas chances de ter sucesso, criando um produto de software que as pessoas realmente queiram pagar para usar. Bom, pode até parecer contraintuitivo, mas as startups mais bem-sucedidas do mundo, todas aquelas que eu conheço, você conhece, as pessoas ao nosso redor conhecem como grandes empresas, começaram recrutando, buscando usuários manualmente. No início, sua startup é desconhecida. Ninguém vai até você espontaneamente, raras exceções. Então, não dá de forma alguma para esperar que os usuários venham até nós, que eles assim literalmente caiam do céu. Nós temos que ir em busca deles e realmente recrutá-los. Porque não basta você ter uma ideia perfeita, uma ideia magnífica, se você não tem quem a use, certo? Aliás, aqui entra um dos maiores mitos do empreendedorismo, que é justamente esse: achar que a ideia sozinha é suficiente. Ela até é suficiente, mas para resolver o problema que você está se propondo a resolver, para te levar ao sucesso, infelizmente, uma boa ideia somente não basta. Nesse caso aqui, a execução é o que realmente vai definir o sucesso. Porque se a gente não estiver disposto a ir atrás, a buscar esses primeiros usuários e criar essa demanda, literalmente vai criar essa demanda de um jeito manual, o crescimento pode nunca chegar até a sua startup e a sua ótima ideia pode acabar sendo desperdiçada. Desperdiçada porque sem clientes, sem usuários, você não vai alcançar o sucesso. E sem o sucesso, você dificilmente vai conseguir manter o seu negócio. E o segredo está aí. Nesse começo, recrutar os clientes manualmente, buscar usuários manualmente. E isso vale para qualquer tipo de produto. Você precisa ativamente buscar os seus primeiros clientes. E é óbvio que esse convite de buscar clientes, ele parece muito bonito para quem fala, mas duro para quem tem que ir atrás e colocar a mão na massa de fato, né? Até porque, naturalmente, aí criam-se barreiras nesse processo inicial de ir atrás de possíveis usuários para o seu negócio, para o seu aplicativo, para o seu novo sistema, enfim. E uma das maiores barreiras nesse processo é justamente a insegurança e talvez até a timidez. Isso porque essa busca ativa aí pelos primeiros usuários, ela exige que você tenha que falar com pessoas que você talvez nem conheça, que você tenha que mandar mensagens para essas pessoas. Isso para ainda correr o risco de ser rejeitado. Então, definitivamente não é a tarefa mais fácil do mundo. Mas, se a gente quer, mais uma vez, alcançar o sucesso, você vai ter que usar do seu tempo para aprender sobre como vender, sobre como enviar mensagens, sobre como falar com as pessoas, para que você quebre essa barreira e possa conquistar ali seus usuários.
Além disso, nesse início, os números parecem muito pequenos, o que às vezes pode ser desanimador para quem está ali na linha de frente comandando todo esse processo. E você ainda, naturalmente, eu acho que a gente se questiona, né? Não é possível que um Facebook, o Airbnb da vida, tenha começado dessa maneira como eu estou começando. Não é possível, a gente até desacredita. Mas o segredo aqui, brilhantemente colocado pelo Paul Graham, é que você deve medir o seu progresso semanalmente. Ou seja, se você tem 100 usuários hoje, você precisa na próxima semana conseguir mais 10. Aí você pode até pensar, mas 110 nem é tão melhor que 100. Mas, se você seguir crescendo esses mesmos 10% a cada semana, depois de um ano você vai ter dezenas de milhares de usuários. E assim seu crescimento vai aumentando cada vez mais conforme o tempo for passando. E sim, startups de sucesso que você vê hoje, elas começaram exatamente do lugar que você está começando. Uber, por exemplo, eles tinham um desafio de recrutar, de buscar tanto motoristas quanto passageiros que aderissem à plataforma, que aderissem ao aplicativo. E sabe como eles fizeram isso? Eles começaram em São Francisco, né, que é um dos maiores polos de tecnologia dos Estados Unidos, onde ali havia muitos early adopters, pessoas que estavam dispostas a testar novidades. E aí eles usaram algumas estratégias. Então, por exemplo, eles ofereciam essas corridas grátis em eventos de tecnologia. Viagens gratuitas mesmo para quem fosse participar de determinado evento. Eles não queriam também de forma alguma que esses primeiros usuários tivessem uma experiência ruim, esperando demais ou sem encontrar os carros ali, enfim. Então, o que a Uber fazia era, mesmo que os motoristas disponíveis ali não tivessem corridas, eles seriam pagos. Isso garantia que sempre tivesse motoristas na plataforma, o que incentivava os passageiros a voltar a usar o aplicativo da Uber. Outro exemplo muito bom é o do Airbnb. Os fundadores, eles perceberam que lá em Nova York tinha uma maior concentração de anúncios, né? De casas a serem alugadas, enfim. Só que esses mesmos anúncios, eles notaram que não tinha ali qualidade, ou seja, o maior problema mesmo eram as fotos. As fotos dos anúncios eram ruins, as descrições poderiam ser melhores. Isso fazia com que quem visitasse a plataforma não tivesse tanta confiança, né? E aí eles foram pessoalmente até Nova York, bateram de porta em porta, conversaram com os anfitriões, ajudaram eles a melhorar as fotos, ajudaram a melhorar os anúncios no site, ajudaram a escrever as descrições. E aí, simplesmente com esses anúncios, né, reformulados, eles começaram a atrair muito mais reservas. Então, assim, com certeza para Uber, pro Airbnb, teria sido muito mais fácil ter ficado em casa. Por exemplo, os fundadores do Airbnb não terem ido até Nova York, o pessoal da Uber não ter mobilizado tudo que eles mobilizaram lá em São Francisco. Teria sido muito mais fácil eles não terem feito nada disso e ficado na deles, tentado fazer outro tipo de estratégia ali para esse início das startups. Mas talvez, se não fosse esse passo de ir atrás dos usuários, de ir atrás dos clientes, eles não teriam se tornado as empresas de sucesso que são hoje. A grande pergunta que fica, né, e ela surge naturalmente, pode também paralisar a gente, é como fazer isso na prática. Porque, é claro, eu citei esses dois exemplos, mas e como aplicar isso para nossa realidade? Você precisa, em primeiro lugar, identificar quem realmente precisa do seu produto. Onde é que essas pessoas estão e como você pode chegar até essas pessoas. Então, quem realmente precisa do produto que eu estou criando? Quem são meus clientes ideais? São só mulheres? São só homens? São homens e mulheres? São homens e mulheres acima de 30 anos? São homens e mulheres a partir dos 18 anos? Quais são os interesses dessas pessoas? Qual a profissão que eles têm? Isso vai te ajudar a visualizar melhor o seu público para que você saiba essencialmente com quem você deve falar, de quem você deve ir atrás. Depois disso, onde é que eles estão? Eles estão online mesmo, ou seja, nas redes sociais?
Qual rede social? No Instagram, no TikTok, no LinkedIn? Ou eles não estão em nenhuma rede social e, na verdade, eles estão em eventos presenciais, em conferências, em congressos, dentro de universidades, dentro de clínicas médicas, não sei. Para que aí finalmente você possa saber onde alcançá-los. Até aí você já vai ter todas as informações necessárias para chegar nas pessoas certas, para poder falar com a pessoa certa sobre o seu produto e o problema que ele resolve para ela. Além disso, a gente sempre deve oferecer algo de valor para esse nosso usuário. Um teste, uma demonstração, um acompanhamento pessoal, e isso é muito precioso. Nosso processo na Soviero atualmente se baseia justamente em desenvolver o MVP da ideia do nosso cliente, que já foi validada, encontrar e reunir esses primeiros usuários, convidá-los a testar esse produto e aí criar um ciclo de iteração, em que a gente constantemente esteja melhorando, adaptando o produto conforme os feedbacks. A gente precisa ter em mente que se engajar com esses primeiros usuários é uma parte necessária desse ciclo de feedback que vai tornar o produto muito bom. Se envolver diretamente com seus usuários vai garantir que esse feedback que você receba seja sempre o melhor. Nesse grupo de usuários, nesse conjunto de usuários que você encontrou, é muito interessante observar quais ali são mais entusiasmados, entender essas características dessas pessoas mais entusiasmadas e procurar mais como eles. Tudo isso na intenção de tornar o processo ainda mais eficaz. Bom, conquistar os seus primeiros usuários manualmente é um trabalho intenso, mas essencial. É talvez o que te leve ao sucesso de maneira que você nem imagina. Um crescimento até se tornar exponencial, ele começa pequeno, como foi com a Uber, como foi com a Airbnb. E os primeiros usuários nesse processo são a base para o sucesso, para que você e o seu novo negócio atinjam o crescimento exponencial. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua atenção. Esse foi mais um dos nossos episódios aqui no Soviero Podcast. Lembrando que a nossa missão é levar novos empreendedores do zero até o primeiro cliente. Se você tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, você pode deixar aqui nos comentários do Spotify ou enviar um e-mail para a gente em relacionamento@soviero.com.br. A gente vai adorar falar com você e ajudar no que for preciso. Até a próxima!